não dá para ir embora, não dá para ir embora, não dá para ir embora sem terminar, né? Não tem como. Não dá para ir embora sem terminar, né? Não dá para ir Não embora sem pode, terminar. não pode. Vai ser, pelo amor de Deus. Exatamente, não dá. Então, assim, enquanto caiu aqui, eu até peguei o livro da Zelmira Sligman, quando ela fala da psicoterapia como um caminho de conformidade. Eu vou só ler um pedacinho também, estou traduzindo ao mesmo tempo, pode ser que dê umas travadas aqui, mas enfim. Ela começa, primeiro parágrafo, ela começa falando: toda psicoterapia deve se estruturar num caminho de crescimento, e isto não exclui o psicólogo, que, enfrentando a dor humana, deve ser capaz de promover o desenvolvimento pleno, favorecendo a disponibilidade da vontade divina. Só avisando, meus amigos, quem está escrevendo isso é uma psicóloga, tá bom? Eu não estou lendo um texto de um padre, ok? Porque às vezes, porque às vezes as pessoas acham isso, entendeu? Esta fundamental atitude de abertura à realidade do homem, olha como é que ela fala da abertura à vontade divina vinculada à realidade do homem, isso também é importante, né? Deve amadurecer, em primeiro lugar, o profissional que guiará o enfermo para uma ordem objetiva. Aí eu vou pular aqui, aí ela fala assim: é, isso nos mostra um enfrentamento do problema mais atual da psicoterapia, a conversão do psicoterapeuta. Então ela começa falando assim: enquanto esse psicoterapeuta não fizer essa conversão em relação à verdade, em relação, né, a esses pilares, esse vai ser o principal problema da psicologia. Deixa eu só fixar o tema aqui. Vai ser o principal problema da terapia. Então, olha que coisa, né? Os psicólogos muitas vezes estão muito preocupados em quem? Nesses pacientes. Mas ele esquece que ele é uma peça fundamental. Ele é uma peça fundamental ali. Ele não está ali à toa, né? Então, se ele não entrar nessa movimentação, nesse caminho de conformidade, ele vai ser sempre ali. Aí, ó. Ou seja, lá, é Renata o nome? Não sei. Ou seja, todos os terapeutas devem sair da quarta camada. Então, pois é. Então é um processo importante, porque olha como é esse ponto, né? O processo da formação do psicoterapeuta. Né? Uma ajuda integral, uma abertura à realidade, etc, etc, etc. Né? Então, isso eu entendo, quando eu falo disso, quando eu converso tudo a partir sobre isso, como vocês aqui, que podem ter alguns psicólogos aqui, isso é... Eu não sei o tamanho disso. Porque quando eu vejo esse tema sendo falado aqui, ou em livros, tipo, porque eu acabei de ler uma citação, tipo, simples aqui da Zelmira Sligman e tudo mais, fico assim, meu Deus, estão falando da verdade e, ao mesmo tempo, da psicologia, né? E isso é muito gratificante para nós, né? Para nós, como profissional mesmo, né? Chegar ali e falar assim, caramba, né? Que impressionante, né? Pode falar aí. Você ia falar aí. Não, na verdade, duas coisas que eu me lembrei. Você chegou a comentar aí agora, há pouco, né, de uma, das vezes em que as pessoas perguntam, né, como é possível você ser psicólogo e ser religioso, né? E eu me lembro de uma ocasião que eu dei dando uma aula de história da psicologia, eu falava sobre a importância da figura na história de Abraão, né, para que a gente pudesse aprender a dizer a palavra eu, né? E dei uma aula inteira sobre o conceito de eu, né? Como o eu nasce em Abraão, né? Quer dizer, como conceito, como experiência, né? Mais do que como conceito, como experiência. Aí dei uma aula inteira sobre a história do judaísmo, etc. E ao final da aula, um aluno, né, primeiro semestre, ele me para na saída da sala assim: professor, me explica uma coisa. O senhor disse que o senhor é doutor, né, em psicologia, o senhor é psicólogo, doutor em psicologia. Me conta uma coisa, como é que o senhor consegue ser cientista e religioso ao mesmo tempo, né? E eu dizia para ele: escuta, cara, é exatamente porque eu sou um homem religioso que eu consigo ser um cientista. É exatamente porque eu sou um católico que eu consigo ser um bom psicólogo, um bom professor. Quer dizer, do contrário, né? Quer dizer, se eu não tivesse a clareza, quer dizer, de uma vontade divina a qual eu adiro e a partir da qual eu trabalho e a partir da qual, né, o ponto a partir do qual eu olho para o meu cliente, eu não seria absolutamente nada do que eu sou hoje, né? Quer dizer, e isso aqui me faz pensar numa coisa que o Viktor Frankl afirmava categoricamente. Ele dizia: um psicólogo não religioso não será um bom psicólogo.
Dizer, pura e simplesmente porque esta dimensão do humano é a dimensão fundamental. Eu tenho que ter capacidade de olhar dessa perspectiva. Uhum. Eu tenho que ter a capacidade de entender o homem a partir dessa perspectiva. Se eu não tenho essa capacidade de entender dessa perspectiva, eu no máximo, eu intuirei algumas coisas, mas eu não vou entender o Uhum. que há de substancial, de nuclear na experiência humana. Isso é muito importante. E Não isso, é um modo de dizer. Não é um modo de dizer. É isso, muito isso importante. me lembra um ponto que você fez parte disso também, o Daniel, né, o psicólogo Daniel. Opa, travou a live do Dr. Pacheco. Calma aí, deixa ele voltar. Voltou? Alô? Voltou? Voltou? Não voltou? Voltou? Voltou. Calma aí que tô agora sim, voltou. Então, o que eu tava falando, né? Isso me lembrou, né, que o Daniel, que convidou você para dar uma aula, eu para dar uma aula, e eu acho que é a psicóloga Juliana, que foi sobre Juliana, fé, esperança e e caridade. A caridade. Juliana falou da fé, eu falei da esperança e você falou da caridade. Foi isso, né? Perfeito. Exato. Então, isso tudo que você acabou de falar é exatamente, ao meu ver, exatamente a presença dessa fé, da esperança e da caridade do psicólogo, Sim. né? Dentro Sim. dessas relações, né? Sim. Porque aquela ideia, se eu mato essa perspectiva transcendente, né? Total, né? E eu fico só preso aqui no chão, como fica as coisas? Né? Como fica as coisas? Como que a gente vai simplesmente achar que o bem-estar é tudo que se quer ter. Só que Sim. esse tudo que se quer ter vai estar vinculado somente à perspectiva da casca, certo? Ah, então eu quero ter outro óculos, eu quero ter uma outra camisa, eu quero ter outro relógio, eu quero ter outro isso, eu quero ter... E esquece que o querer mais íntimo, ele não quer escutar, né? Sim. O que eu lembro agora, ou é a Zelmira Seligman ou é a Mercedes Palé, que é uma psicóloga lá da Espanha, que ela fala que... Eu acho que é a Zelmira Seligman, que ela fala que o paciente, quando ele senta no consultório, ele quer uma coisa, a verdade. Né? Então, assim, isso é espetacular, justamente porque essas pessoas estão falando isso, olha, as pessoas querem, né? Querem a verdade. Só Sim. que você aprendeu durante 5 anos que a verdade não importa. Aí não é à toa que os consultórios estão o quê? Vazios. Não é à toa que as pessoas, o que as pessoas acham da psicologia? Que não serve para nada. Tá falando isso com o Salomão. Então, aí, os nossos queridíssimos conselhos divulgam psicologia mal. Terrivelmente mal, né? E aí, ninguém reconhece um psicólogo. Sim. Ninguém reconhece um psicólogo. Ninguém entende o valor desse psicólogo. Por isso que quando alguém encontra um bom psicólogo e faz lá uma boa terapia com ele, aquilo dali muda, né? Eu vou falar sobre isso, que inclusive o doutor Pacheco é um dos convidados, um dos psicólogos que vão participar lá do documentário, né? Da Psicologia na Tormenta, né? Que a psicologia pode, digamos assim, salvar uma pessoa, mas que também pode condenar uma pessoa. Perfeito. Né? É muito sério esse processo. Né? Então, quando a gente fala da psicologia da tormenta, é isso que nós estamos vivendo. Existe uma tormenta. Só que nós temos que lembrar, já que é o dia dela, né? Inclusive, né? Que, como a Teresa fala, a noite, a vida é uma noite mal dormida, no hotel, em beira de estrada e tal, tal, tal. Então, nós estamos nessa vida dentro da psicologia. Por isso que nós temos que conservar a paz. Ela está assim, ok, mas nós vamos continuar, né? Conservando, né, esse processo. Né? Então, isso é algo muito importante para nós, muito importante. Então, só uma outra citação aqui dela, que ela fala aqui, né? Um psicólogo que foi instruído em teorias errôneas na concepção do homem não está capacitado para ver o mais profundo, o mais íntimo do drama humano. Olha o ponto aqui. Né? Exato. Então, e isso que ela está falando é tão fácil de entender. Isso é um ponto importante também. Quando eu costumo falar assim, Rafael, a psicologia atomista, eu costumo falar assim, procure uma psicologia realista. Não precisa necessariamente ficar Exato. preso somente na teoria. O Frank vai falar coisas absolutamente maravilhosas, etc. O Rudolf Allers, por exemplo, é um cara muito bom também. O Adler, enfim, enfim. Mas assim, quando você lê, você entende. Para mim, esse é um ponto principal da psicologia, inclusive, que deveria. Sim. Você é psicólogo, você tem que ser entendido. Entende? Você tem que ser entendido pelo outro.
Perfeito. Entende? Isso é anunciar essa verdade e esse outro captar essa verdade. Por isso, quando a gente lê aqui, quem não entendeu? Um psicólogo que foi instruído em teorias errôneas na concepção do homem não está capacitado para ver o mais íntimo do drama humano. No fim, no fim, eu até diria uma coisa a mais, que pode até fazer alguns rasgarem as vestes aí. Mas já Não deve ter muitas vestes rasgadas interessa. hoje. Oi? Tem muitas vestes rasgadas já. Não interessa se você é psicanalista, behaviorista, tomista, logoterapeuta, escambau. Interessa que você saiba quem você tem na tua frente. O que raio você tem na tua frente. Se você não sabe quem que está na tua frente, que aquilo que está na tua frente é uma pessoa, você pode ser o psicólogo tomista melhor do Sim, universo, que não você vai vai fazer adiantar uma nada. tragédia. Você vai fazer uma Pois tragédia. é, Você vai acabar com a e vida esse do é um ponto, cara. e esse ponto é importante porque é muitas das vezes o que as pessoas querem. Não estou falando o que vocês estão pedindo aqui, tá, gente? Só porque tem um pessoal pedindo o nome do livro. Porque as pessoas, elas querem um manual para Exato. que elas necessariamente... Ah, não, igual esse dia perguntaram para mim assim, Rafael, você consegue me indicar algum livro que fala sobre fazer o meu próprio dever? Aí eu, mas é o seu dever, cara. Alguém escreveu para você, eu não estou sabendo. Me fala para escrever para mim, né? Entende? Então, assim, não precisa necessariamente. É claro que aqui está falando de uma forma... Quem está pedindo o livro aqui, tá tudo certo. Eu vou passar aqui. Não sei se vocês conseguem ver direitinho. Ó, que aí vocês conseguem... La Qualquer coisa, psicología ante la gracia. eu vou tirar foto e botar no meu story, aí vocês vão lá e pegam. Então, assim, não estou falando pessoal daqui. Aqui não. Aqui vai ser necessariamente pessoas que querem compreender essa figura do ser humano como uma figura, de fato, mais... pegando ele mais completo, ou totalmente completo, não excluindo aí partes fundamentais, esses pilares. Então, assim, esse é um ponto fundamental, né? Então, as pessoas estão muito ali... Rafael, claro, nós podemos... entre as teorias, eu tenho mais uma inclinação para essa ou para outra. Ok, isso vai acontecer, às vezes, pelo próprio autor e tudo mais. Mas esquece que a psicologia não é para você, cara. Entende? Você tem que se formar e usar essa psicologia sempre para o outro. Você não vai fazer um atendimento no consultório em frente ao espelho. Você e o teu espelho. Entende? Você tem que oferecer ao outro. Né? Então, Rafael, tem gente que pergunta, eu posso usar o Frank? Quem sou eu para negar o Frank? O portal vai lá, pega e usa. O cara fala, mas tem discordâncias. Claro, você tem discordância com a tua mãe. Entendeu? E a vida é assim. Tá tudo certo. Assim como as linhas vão ter certas discordâncias entre elas. Só que o que nós temos que nos preocupar é com essa questão integral, é esse homem inteiro e não nessa forma meio de, eu vou destruir as verdades fundamentais, não quero nem saber da alma e tudo mais, e acabou, né? Então, assim, esse é um ponto importante, certo? Enfim, quer falar mais alguma coisa? Porque, assim, como eu costumo falar, se deixar, a gente vai embora. Na verdade, Né? eu preciso ir embora daqui a pouquinho, Então, porque eu tenho atendimento daqui a pouco. ótimo. Não, Então, na verdade, a coisa que eu acho que é fundamental, né, da gente entender, né, você pensando no título da live, né, se Deus está morto ou não está morto, eu acho que a gente tem que lutar sobretudo, eu fiquei pensando nisso, né, quando você me propôs o tema, é que a gente tem que lutar sobretudo, Rafael, para não morrer, né? Porque no dia que a gente morre e a mentira mata a gente, e essas verdades reduzidas matam a gente, é aqui que o problema começa, né? É aqui que o problema começa, porque a verdade não morre, né? Deus não morre, não adianta, né? A verdade não vai morrer nunca, o bem não vai morrer nunca, né? Nunca, absolutamente nunca. Mas a gente morre. E essa busca que a gente normalmente deixa de fazer porque morreu, né? Porque ficou preso ali naquela mentira pequenininha, quadradinha, né? Confortável, né? É o fim da gente. É o fim da gente. É o morrer em vida, né? Eu estou Exato, vivo, porém morto, exatamente. porque eu neguei todas essas questões. Enfim, Exatamente. agradeço muito, doutor Pacheco, pela Pô, Brian, eu presença, que pelo agradeço, papo. cara. Né? Temos que voltar a falar mais coisas desse assunto. Assim. O próximo tema pode ser assim, rasgando as vestes dos psicólogos contemporâneos. Enfim, vamos organizar isso aí com calma. Eu agradeço todo mundo que está aqui. Né? Temos lives por aí, doutor Pacheco. Não sei se você tem frequência exatamente nas suas lives, os dias certinho? Eu faço todos os dias, segunda, terça, quarta e quinta, às 21 horas. Certo. 21 horas está lá
do Dr. Pacheco. Só lembrando que as minhas lives ultimamente estão sempre com convidados e terça-feira que vem, nessa semana, tá realmente Saulo ontem, Dr. Pacheco hoje e terça-feira que vem tem com o Thiago. Né? Vamos falar sobre a necessidade de falar o óbvio, a grama é verde. Né? Então nós vamos falar sobre isso. Né? Então vai ser terça-feira, meio-dia com o Thiago. Então eu agradeço muito a todo mundo que está aqui, né, pela presença. Continuamos juntos aí. Doutor Pacheco, em breve vamos organizar alguma coisa bacana pra gente ficar nesse caminho aí dessa verdade que não vai morrer. Certo? Só lembrando, a live ficou salva ou não. Eu compartilhei aqui, tá? Eu acho que tá salva. Se não tiver salva, vamos todo mundo sentar no cantinho da sala e chorar, porque vai ser esse o processo. Mas enfim, é isso, meus amigos. Uma boa semana para todo mundo aí. Rafael, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Conte comigo. É uma alegria poder... Desde o princípio, desde quando eu te conheci, eu te falei isso, como para mim era um respiro enorme encontrar gente como você, que tem a audácia, né? Essa audácia salutar de estar aí dizendo as coisas que está dizendo. Fico infinitamente agradecido por saber que uma geração como a geração de vocês está surgindo aí com a força que vocês têm. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela oportunidade de estar com você aqui. Ambos você se alimenta de mim, eu me alimento de você, porque justamente a gente encontra aí esse núcleo aí que a gente tanto falou aqui. É isso. Conte comigo. Estamos juntos. Até a próxima aí, pessoal. Vai ficar salva 24 horas e eu tenho um pessoal que fica... O Arthur, ele pirateia minhas lives. Então ele com certeza vai baixar isso aí. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ele vai aparecer no YouTube provavelmente. Enfim, é isso, meus amigos. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Aí, valeu. Com Deus. Tchau, tchau.